breve, rápida, falar aqui a respeito de algumas coisas. Sei que nosso tempo já está um pouco avançado aí, com testemunho e com louvor, mas eu preciso falar para você. Primeiro eu preciso te relembrar do nosso encontro com Deus, amém? Dia 2 de julho, sábado, nós já estamos com essa data determinada e marcada, o nosso encontro com Deus aqui da Videira de Sete Lagoas. E ele vai acontecer aqui mesmo no prédio da igreja, né, de manhã até à noite, assim como foi o último. Será um dia intenso de presença, de palavra, de ministração, e a chance, a oportunidade de você que ainda não foi participar, e não só participar, mas de enviar e trazer pessoas às quais você deseja que elas sejam salvas, alcançadas, que elas conheçam e experimentem da mesma vida que você tem experimentado. Amém? Então, dia 2 de julho, nosso encontro com Deus, inscrições já estão abertas, com todos os líderes de células. Você pode já procurar esses líderes, passar esses nomes, pagar essas inscrições, o valor ainda vai ser o mesmo, R$50, que dá direito ao café da manhã, almoço e um lanche ainda no finalzinho do dia, aqui antes das pessoas irem embora para jantar. Enfim, se programem, se preparem, chame essas pessoas, participe conosco, com certeza sua vida nunca mais será a mesma. Outra coisa é a respeito do nosso Arraiá da Videira, aleluia. Depois de 2 anos de pandemia sem poder fazer esse nosso evento, nós teremos então o nosso, que vai ser dia 30 de julho, dia 30/7, estamos avisando com antecedência para você se programar, se preparar. Já vamos estar lançando aí, né, as artes, já vamos estar lançando aí, na verdade, os convites, já vai estar sendo mobilizado junto às irmãs ali, minha esposa já vai preparar com certeza essa semana, como que nós vamos fazer, célula por célula, as barracas, enfim. Conto com a participação e com a mobilização de todos, no nome de Jesus, amém? E só um último aviso, também muito importante, interessante você prestar atenção, nós vamos estar fazendo e divulgando também, é para nossa próxima turma da Escola de Ministérios, ou seja, do curso de Maturidade no Espírito, do cursão, e do curso de Treinamento de Líderes, o CTL. A partir do próximo semestre, nós fazemos todo semestre uma turma, a partir do próximo semestre, nós vamos retornar como era antigamente, ou seja, as nossas aulas, elas vão acontecer aos domingos, antes do culto de celebração. Então, as turmas de cursão e CTL vão ser todo domingo, das 16 horas até as 18h30, porque aí quem tem que vir para o culto, vem mais cedo um pouco, participa da aula, fica para o culto. Isso facilita a vida de muitos irmãos, jovens, adolescentes, famílias, casais. Isso diminui gastos, porque você não terá que voltar na semana para participar de um curso ou de uma aula, e então você tem esse tempo para preparar e programar a sua agenda. Eu desafio você que ainda não fez, e você que conhece pessoas que não fizeram, para que ninguém fique de fora, no nome de Jesus, amém? A partir do próximo semestre, as aulas vão começar dia 14 de agosto. Pastor, por que você está falando isso desde agora? Fala para a pessoa que está ao seu lado assim, fala para ela assim: tudo é antes. Tudo é antes. Essa é uma frase do nosso querido homem de Deus, Azemar, que não é o pastor Azemar, é o pai do pastor Azemar, e nos ensinou isso, né, Célio Jardim? Tudo é antes. Então, tudo é antes. Então você precisa aprender, tudo é antes. Se você já ir programando, preparando, encontro, arraiá, cursão em CTL, já fica preparado e não vai ser pego de surpresa. Porque o mal do brasileiro, e essa é uma fama que no nome de Jesus, no meio do povo de Deus, não tem poder, é que ele sempre deixa tudo para a última hora. Mas preste atenção, nós não somos dos da última hora. Nós não seremos pegos de surpresa. O dia que o noivo voltar para buscar a sua igreja, a noiva vai estar adornada, preparada para subir com ele em nome de Jesus, amém? Para isso nós trabalhamos. E hoje, eu quero falar com os irmãos um pouco a respeito disso. Nós temos uma visão, a nossa igreja, e ela começa dizendo que o nosso encargo é edificar uma igreja de
vencedores. E você sabe, eu tenho ensinado para os irmãos, quem é realmente o vencedor? O vencedor não é aquele que ganha todas. O vencedor é aquele que vai até o fim. O vencedor é aquele que cai e se levanta e continua no caminho, trilha o caminho e chega no fim vitorioso. Esse é o vencedor. Talvez você pense que o vencedor é aquele que ganha todas as batalhas. Não é. Se fosse assim era fácil. É por isso que você tem aí times de futebol, de vôlei, de campeões de esporte, de natação, que ora eles são vencedores, às vezes ele perde, eles são derrotados, mas depois se levantam novamente. Por quê? Porque eles têm pensamento, eles se visualizam tal qual eles são, ou seja, eu sou um vencedor. Você já viu time de futebol, quando perde o jogo? Você já viu a entrevista dos jogadores, como é que eles são? Eles falam lá, eles colocam, né, as suas desculpas, as suas justificativas, mas o tempo todo eles falam o seguinte: nós não somos assim, nós vamos melhorar e o próximo nós vamos ganhar. Você já observou? É assim que eles falam. Nós vamos trabalhar, vamos melhorar, e se Deus quiser, no próximo nós vamos dar o nosso melhor e vamos ser vencedor. E nós, como crentes, homens e mulheres de Deus, que temos o Espírito Santo, que nascemos de novo, nós temos que agir e viver como vencedores. Diga amém. Agora, não é por mérito nosso, não é pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, ainda, presta atenção, que as nossas obras nessa terra, como cristãos nascidos de novo, elas vão contar para nós sermos tidos como vencedores diante do Pai. Mas você e eu somos vencedores. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, por uma razão e por um motivo: por meio daquele que nos amou. Por meio daquele que nos amou. Por meio daquele que nos amou é que nós somos mais do que vencedores. Então, é por causa desse amor, é por causa desse entendimento, é por causa dessa revelação: eu sou filho amado do Pai, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, eu sou campeão, eu sou vencedor, porque aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, ele está em mim e habita em mim. Eu sou vencedor porque o vencedor está em mim e habita em mim, e tal qual ele é, eu sou. Então, eu sou vencedor. É assim que nós temos que posicionar. Eu quero, sabe, usar um vencedor da Bíblia, um homem de Deus na Bíblia, para mostrar para você algumas coisas que nós podemos aprender. Então, eu quero falar com você nessa noite sobre aprendendo com um vencedor. Eu quero usar um vencedor na Bíblia, um homem de Deus que se posicionou como vencedor, que se enxergou como vencedor, e por causa disso ele cumpriu o propósito, ele foi até o fim, e nós também temos que andar pelo mesmo caminho. Nós temos um trilho, na videira inclusive nós temos um caminho que nós chamamos de caminho do vencedor. Você precisa conhecer, os líderes precisam mostrar, ensinar, falar, desde o princípio a gente fala sobre isso. O caminho do vencedor começa lá no encontro com Deus. Você leva a pessoa, envia ela para o encontro com Deus, depois ela converte, ela muda de vida, ela nasce de novo, aí ela faz parte de uma célula. Nessa célula ela vai ser acompanhada e ela vai passar pelas águas, vai fazer um curso, nós chamamos de curso das águas, vai descer as águas, se batizar. Quando ela se batiza, ela é inserida no corpo da igreja e se torna membro da igreja na qual ela faz parte, no nosso caso a videira, e nesse inteirinho ela vai trilhando o caminho, que passou pelo encontro, célula, batismo, e depois ela vai ser consolidado, que nós chamamos aqui de anjo da guarda, aonde o líder de célula, aonde os líderes de treinamento vão consolidar e acompanhar esses recém-convertidos. E quando chegar a época que nós tivermos a turma do cursão, que é o curso de maturidade no Espírito, eles vão fazer o curso de maturidade no Espírito, depois vão fazer o CTL, enfim, para que tudo isso? Para viver, aprender a se tornar vencedores em todas as coisas da sua vida. É por isso que nós ensinamos, ministramos e falamos a respeito de tudo isso.
E eu quero hoje usar, um exemplo de um homem de Deus na Bíblia, Josué, para mostrar para você, aprendendo com o vencedor. Eu quero pegar algumas características aqui a respeito de Josué, do que ele fez e de como ele se posicionou, e nós devemos nos posicionar para sermos tal qual Cristo é, vencedor. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar nessa noite por essa palavra e pedir, Espírito Santo de Deus, derrama revelação, sabedoria, graça e entendimento nesse lugar. Senhor, eu sou o teu servo, sou tua boca nesse lugar. Fala, Senhor, segundo aquilo que já está determinado por ti. Pai, libera da tua vida, libera do teu poder, da tua unção. E levanta, Senhor, ó Deus, no nosso meio. Desperta o teu povo e a tua igreja a viver tal qual o Senhor é. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. E nós seremos vencedores em cada área das nossas vidas. Por isso, nessa noite, Espírito Santo de Deus, alarga o nosso entendimento, abre os nossos olhos para que possamos nos posicionar dessa maneira, em nome de Jesus. Diga amém. Abra sua Bíblia, Josué capítulo 1, versículo 1. Josué capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor com Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a plana do vosso pé, eu vos dei, como disse a Moisés. Desde o deserto e este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhes daria. Versículo 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a palavra que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não se aparte da tua boca o livro desta palavra, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o seu caminho e serás bem sucedido. Versículo 9, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Palavra da salvação. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, presta atenção. Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Josué, para ele se tornar um vencedor, caminhar como um vencedor, alguém teve o padrão e o posicionamento de vencedor que ele quis seguir e que ele quis aprender. Nesse caso aqui, Moisés, que era um homem de Deus. Quando Josué viu então Moisés, e ele via que Deus era com ele, e ele via que tudo que Moisés fazia, Deus abençoava, ele via que Moisés tinha uma vida com Deus, ele falou, eu quero isso para mim também. Ele começou a andar perto, ele começou, o que nós falamos aqui, a ser discipulado por Moisés. Às vezes a pessoa, usa a palavra discipulado de uma maneira errada, mas ele começou a ser discipulado, ele começou a ter, Moisés como homem de Deus e padrão e referência para ele, para que ele se tornasse um vencedor. Então chegou uma hora que Moisés morreu. Eu quero dizer para você, vai chegar uma hora que o nosso pai, a nossa mãe vai partir. Vai chegar uma hora que nós vamos perder o emprego, vai chegar uma hora que o nosso líder vai partir, vai chegar uma hora que o nosso pastor vai partir, vai chegar a hora que essas coisas vão acontecer, nós não sabemos. E aí?
Você vai ficar preso. Está entendendo? Você vai ficar preso. Você cria vínculo. Olha aqui para mim. Você cria vínculo, mas você não cria dependência. Você percebe a diferença? Josué tinha vínculo com Moisés. Moisés era um homem vencedor. E porque Moisés foi vencedor, Josué se posicionou como vencedor. Agora, você acha que foi assim, igual nesse miojo, instantâneo, de imediato? Não foi não. Quando Josué teve que assumir a liderança do povo de Israel, ele se sentiu incapaz. Ele ficou com medo. Ele ficou desanimado. Ele achou-se desqualificado para a função. Eu creio que muitos assim estão hoje dentro da igreja dessa maneira. Eles estão se sentindo desqualificados, desanimados, abatidos, angustiados, com medo de muitos desafios. Mas um vencedor, olha aqui para mim, ele não tem medo dos desafios, porque o objetivo dele é ser vencedor. Se ele vence um degrau, ele quer avançar para o outro. Se ele vence o outro, ele quer subir para o outro. Ele quer sempre, sabe, vencer desafios e barreiras. Por isso ele é tido como um vencedor. A palavra de Deus diz que nós crescemos e avançamos em Deus, é de glória em glória. É de etapa por etapa. Mas nós temos que ser, como tal qual ele é. A irmã Cassiana, ela fala, com Cristo é vencer ou vencer. Não tem outro meio termo, não tem outro caminho. Com Ele é vencer ou vencer, porque Ele é vencedor, e porque Ele é vencedor, nós somos também. Mas Josué, ele foi um padrão e um tipo de vencedor, que eu quero usar algumas qualificações aqui hoje, Jesus me dê a graça para falar de todas elas com os irmãos, para você entender o que eu quero dizer. Josué teve medo. Você acha que Moisés não teve medo? Não. Primeira coisa que Moisés falou para Deus, quando Deus chamou ele, é o seguinte: Senhor, eu não sei falar, eu sou gago. Esse foi o argumento que ele usou, mas ele escondeu atrás da gagueira. Está entendendo? Tem crente que esconde atrás do problema. Tem crente que esconde atrás da decepção. Tem crente que esconde atrás da mágoa, do ressentimento, da falta de dinheiro, da doença. E ele coloca um monte de argumentos para não fazer a vontade de Deus e automaticamente não se tornar um vencedor. Mas quando Deus libera uma palavra, quando Deus te dá uma palavra, quem tem palavra de Deus para a sua vida aqui? Eu tenho certeza que todos que estão aqui nessa noite e estão me ouvindo também, tem uma palavra de Deus para a sua vida. Se não tem, eu estou te dando ela hoje em nome de Jesus. A igreja está cheio, sabe, de homens, de mulheres, que são aqueles de um talento, que ficam com medo, e pega esse talento e enterra, e pega esse talento e esconde, e pega esse talento e coloca um monte de argumento e desculpa para não fazer, e ao invés de entrar na posição de vencedor, cai na posição de derrotado. Diga misericórdia. Eu quero abrir os seus olhos nessa noite em nome de Jesus, para que você aprenda com um vencedor, que foi Josué. Aprenda com um vencedor, que é o seu líder, que é o seu discipulador, que é o seu pastor, amém? Hoje, baseado na vida de Josué, que foi um crente vencedor, eu quero ensinar, para que você possa aprender, que assim como ele ouviu a voz de Deus, e foi poderosamente abençoado por Deus, todos que estão me ouvindo nessa noite, nesse lugar, também podem ouvir a voz de Deus, e ser tremendamente abençoados por Deus. Quantos creem? Diga amém. Então, com base nesse texto que nós lemos, Josué, capítulo 1, do 1 ao 9, eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas. Eu não sei se eu posso chamar de coisas ou especificamente de características que um vencedor faz em tempos difíceis. Josué passou por tempos difíceis. Eu vou dizer para você, você acha que Josué não ficou desanimado? Você acha que Josué não teve medo? Só nesse texto de Josué capítulo 1, do versículo 1 ao 9,
4 vezes Deus falou para ele: não te desanimes. 3 vezes Deus falou para ele: não temas, não tenha medo. No fim, Deus falou para ele: não te espantes. Por que será? Porque ele tinha medo. Porque às vezes ele ficava desanimado. Porque às vezes ele se sentia desqualificado. Mas quando nós, olha aqui para mim, igreja, quando nós estamos assim, sempre Deus manda uma palavra dele, envia um ungido e uma ungida dele, envia a palavra dele para nos animar, nos fortalecer, nos motivar, para que a gente não caia o semblante, mas prossiga como um vencedor, sempre. Então eu quero falar bem rapidinho a respeito de 7 coisas, características, de atitudes que um vencedor tem, que você precisa ter para viver uma vida bem sucedida e ser abençoada por Deus. Quantos querem ouvir nessa noite? Primeira delas: um vencedor se levanta nos dias de crise e tribulação. Digo, o vencedor sempre se levanta em dias de crise e tribulação. Olha, muitos mesmo param quando vem dificuldades na vida deles. Muitos retrocedem. Começa a vir uma pressão, uma dificuldade financeira, uma dificuldade no trabalho, uma dificuldade na liderança, um probleminha daqui, um probleminha dali. Ao invés de vencer e avançar e romper, sabe o que eles fazem? Eles dão um passo para trás, eles retrocedem. E sabe o que a Bíblia diz a respeito daqueles que retrocedem? Que Deus não tem prazer neles. Diga misericórdia. Mas infelizmente muitos param quando vem dificuldade. Mas aquele que é vencedor, ele sempre se coloca de pé no meio da tribulação. Você nunca vai ver ele triste, abatido, desanimado, ainda que ele fique. Ele não vai transmitir. Um bom pai, um bom marido, ele não transmite essas coisas para a família dele. Que sentido? Ele não vai levar para o filho, para a esposa, problemas, dificuldades financeiras que não tem relevância de falar para eles. Mas infelizmente muitos, ao invés de fazer assim, quando vem problemas, eles retrocedem, eles andam para trás. Quando Moisés morreu, Deus levantou Josué. Quando você está triste e abatido, quando você está, entenda o que eu quero dizer, como o Salmo 23 diz, no vale da sombra da morte, Deus sempre vai mandar alguém para te socorrer, auxiliar, direcionar e guiar. Mas antes dele fazer isso, presta atenção, ele manda uma palavra para você, ele fala com você. Imagina a crise de todo o povo quando Moisés morreu. Saiu do Egito, viram e presenciaram todos os milagres, tudo que Deus fez na vida de Moisés, sempre tiveram Moisés com referência, sempre andaram ali atrás dele, viram todas as coisas que ele fez, só que infelizmente criaram a dependência de Moisés. Quando Moisés morreu, eu fico pensando, esse povo deve ter entrado assim em completo desespero. E agora? O que vai ser a nossa vida? Como que nós vamos fazer? Mas levantou um jovem, um homem de Deus, que foi o mesmo que junto com Caleb, no meio da voz negativa dos 12 espias, dos outros 10, que falou que Deus falou que não ia entrar na terra de Canaã, que a terra era difícil, que tinha muitos gigantes, o mesmo que falou: eia, para com essa conversa fiada, nós vamos vencer, não fica abatido, não fica desanimado. O mesmo que falou isso naquela época, com certeza, no dia que Moisés morreu e o povo estava desesperado, ele levantou a voz e falou assim: opa, eia, peraí, Moisés morreu, mas ele nos ensinou, eu estou aqui para ser usado por Deus. E quando Deus chamou Josué, que nós lemos no texto aqui, fez desafio, Deus liberou toda a palavra que ele precisava. Você sabe, Deus já deu tudo que você precisa para cumprir o plano e o propósito dele na sua vida. Deus já colocou todas as ferramentas, Deus já colocou toda a provisão, Deus já colocou todo o conhecimento, Deus já colocou tudo que você precisa para cumprir o propósito da vontade dEle. Mas no dia de crise e tribulação, você precisa se levantar e falar: eia, não aceito isso na minha vida,
não aceito isso na minha liderança, não aceito isso no meu casamento, não aceito isso na vida dos meus filhos. Quem está me entendendo, fala amém. Josué estava no meio de uma grande tribulação, no meio de uma grande pressão, mas ele resolveu dar a resposta certa para prosseguir. Presta atenção, olha aqui para mim, ele se posicionou como um líder. Todos que estão me olhando nessa noite, nesse lugar, sem exceção, Deus te deu uma unção de liderança. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para influenciar. Deus te chamou para entrar na posição de vencedor e não de derrotado. Derrotado é o diabo. Derrotado é a circunstância. Derrotado é o problema, derrotado é as adversidades, derrotada é a tribulação, porque maior é aquele que está em nós do que tudo isso que está no mundo. E quando você se vê como um vencedor, você se posiciona como um tal, diga amém. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Jesus me ajuda, eu estou no primeiro. Diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Olha aqui, acima de toda comparação. Você faz ideia do que é isso? O problema que você está passando, a dificuldade que você está enfrentando, a leve e momentânea tribulação que você talvez está vivendo ou passando, é para que possa produzir em você um peso de glória eterna, que não haverá comparação. É isso que Paulo está dizendo. Então, primeira característica, primeira atitude, um vencedor se levanta nos dias de crise e tribulação. Segunda, um vencedor ouve e pratica o que Deus fala e o que Deus tem para falar. Digo, o vencedor sempre pratica o que Deus fala e o que Deus tem a falar. E olha, não tem outro jeito de ouvir de Deus e da sua voz, se não for por intermédio da sua palavra, se não for no corpo de Cristo, se não for no meio da igreja do Senhor. É por isso que a gente tem que congregar, é por isso que a gente tem que estar junto, é por isso que nós temos que reunir. Josué, ele ouviu a voz de Deus, mas você sabe, tem pessoas que em momentos como esse, dificuldade, pressão, e em tantas outras partes da sua vida, ao invés de procurar ouvir o que Deus fala, e ouvir o que Deus tem a falar a respeito do que ele tem que fazer, ele fica procurando ouvir tantas pessoas, tantos conselhos, que são completamente fora daquilo que Deus quer falar. Você sabe, infelizmente, muitos crentes, muito povo de Deus, muitas pessoas dentro da igreja, ao invés de ouvir, de buscar conhecimento, conselho, direção na vida de alguém que vai de fato ensinar, que vai de fato mostrar o caminho, que vai de fato ajudar a vencer a dificuldade, ele vai buscar conselho no mundo, ele vai buscar conselho no coleguinha da escola, ele vai buscar conselho no pai e na mãe que é ímpio, que não é crente. Quem está me entendendo, fala amém. Ele vai buscar conselho em pessoas que não são referência bíblica ou de Deus para elas. Eu vou dizer o que vai acontecer: vai dar ruim, não vai dar certo. Você vai contar um problema de dificuldade de casamento para o ímpio, que talvez você está enfrentando uma luta lá que todo mundo passa, que quem tem um Espírito Santo, quem conhece a palavra, consegue vencer uma crise no casamento. Você vai contar para o ímpio, ele vai falar para você: larga de ser boba, menina, larga logo desse marido. Tanto homem bom aí esparramado aí de fora, tanto mulher boa que tem, você vai ficar presa por quê? Separa, arruma outro. E aí, completamente fora da palavra de Deus. Quem é vencedor, ele procura ouvir a voz de Deus também através da sua liderança. Deus sempre tem os seus meios de falar. Eu vou dizer para você, o meio que Deus mais usa
e que o mundo quer mudar, e que, né, os crentes louco, alucinado da cabeça, que pensa que é cristão, independente, quer mostrar, ensinar, é um caminho de independência, é uma mão sem via, é só você e Deus e você. Eu vou dizer para você, isso nunca funcionou na Bíblia, nunca. O próprio Senhor Jesus nunca andou sozinho, e mais, Ele nunca mandou ninguém sozinho. Por quê? Porque Ele queria nos ensinar. Eu vou falar para você, Josué foi vencedor, porque ele andou com um homem vencedor. Você quer ser vencedor? Anda com quem é vencedor. Busca conselho, direção de pessoas que são vencedoras, que são homens e mulheres de Deus na sua vida. A Bíblia fala que na multidão de conselhos habita sabedoria, mas não é na multidão de conselhos de fora não. Se você for lá para Salmos, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia fala o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa é a nossa posição de vencedor. Quem é bem-aventurado é vencedor. Mas quem anda no conselho dos ímpios, quem se detém no caminho dos pecadores, quem se acera nas rodas dos escarnecedores, ao contrário de vencedor, ele sempre vai viver uma vida de derrota. Ele nunca vai prosperar, ele nunca vai avançar. Quem está me entendendo? Nós temos que aprender a ouvir de Deus, a ouvir o que Deus está falando e a ouvir o que Deus quer falar. Você sabe, muitas pessoas, elas vão atrás dessas outras pessoas, Marcela, e está aqui uma psicóloga para não deixar eu mentir, elas vão atrás de pessoas, porque quando elas querem algo, elas vão procurar alguém que vai motivar e vai incentivar a fazer aquilo que ela está querendo. Mas talvez o que ela está querendo está fora da palavra de Deus, ou não vai ser bom para ela. E ela sabe que não vai ser bom, então ela fala: não, eu não vou procurar a Marcela não, porque eu já sei que a Marcela vai falar para mim, então eu vou procurar fulano, beltrano, ciclano. É onde cai no buraco, é onde entra no caminho da queda, do erro. É assim que funciona, infelizmente. Muitos estão vivendo a vida de derrota e não estão se posicionando como vencedores. Sabe por quê? Porque está buscando ouvir de Deus no lugar errado. Quem está me entendendo, fala amém. Nós precisamos ouvir o que Deus diz e aquilo também que Deus quer falar. Você quer montar um negócio? Ouve o que Deus vai direcionar, o que Ele quer falar para você. Você quer abrir um comércio? Você quer fazer uma viagem? Você quer mudar de trabalho? Você quer talvez sair? Ouça o que Deus diz a respeito disso. Quem está me entendendo, fala amém. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24, diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Em outras palavras, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será um crente vencedor. Aí você vai entender melhor o que eu quero dizer. É assim, a palavra é essa. Mas você tem que ouvir e praticar. Tem muita gente que está ouvindo, mas não está praticando. Tem muita gente que está recebendo a palavra, mas não está colocando ela em prática. Porque vai mexer, talvez, com algo que você gosta muito. Ou vai, talvez, magoar alguém, ou chatear alguém. Pedro falou as seguintes palavras quando ele estava diante de uma situação de grande pressão e tribulação e perseguição na vida dele, que ele tinha a opção de escolher fazer uma coisa ou outra. Ele disse o seguinte: é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor você obedecer. Pastor, mas se eu obedecer vai custar, vai ter sacrifício. Glória a Deus e aleluia. Porque se não for, alguém que te ama de verdade vai sair do seu caminho. Porque quem é seu amigo, quem gosta de você, respeita a sua decisão, respeita as suas vontades, e não coloca limites e situações. Quem está me entendendo, fala amém. Então, ouça o Senhor. Terceiro, vamos correr aqui.
Terceira atitude que você pode aprender com o vencedor. Terceira, característica de alguém que é vencedor. Um vencedor sempre, presta atenção aqui, olha para mim, sepulta o passado. Fala, sepulta o passado. Sepultar, irmãos, é matar o passado, é jogar no mar do esquecimento, igual Deus faz comigo e com o seu pecado. Está entendendo? Muitas pessoas não prosperam na vida, não avançam porque fica preso no passado. Muitas pessoas não vão para frente porque elas estão o tempo todo olhando para trás. Fica preso no passado de derrota. Eu já errei muito, eu já tentei várias vezes e não deu certo. Eu fiz tantas vezes e nunca deu certo. Eu acho que Deus não é comigo nesse negócio. E aí, ao invés de olhar para aquilo que está para frente, fica olhando para trás. E talvez aquilo que você perdeu ou sacrificou lá atrás foi escola e treinamento para você receber o que tem de Deus para você na sua frente. Mas porque você está para trás o tempo todo, você fica no saudosismo, né? Era tão bom naquele tempo. Era tão gostoso naquela época. Irmãos, eu andei 23 anos, quase 24 anos, com o pastor Azemar e com a pastora Janaína. Mas eu vou dizer para você, Moisés, meu servo é morto. Eu tenho um outro pastor, um outro discipulador agora. Quem está me entendendo? Fala amém. Por quê? Porque a gente vai crescendo, a gente vai avançando, a gente vai rompendo os desafios que Deus tem para nós, entrando nos novos desafios. E quando a gente faz isso, a gente cresce. Deus sabe, do tempo certo, todas as coisas nas nossas vidas, para nos edificar, para nos fazer crescer. Chega uma hora que Ele tira, Ele tira o nosso suporte. Ele abre a porta do barco e fala para você, agora desce e vem andar sobre as águas ao meu encontro. É isso. Ele fala para você, agora é o seguinte, agora eu vou te levar para uma outra margem, eu quero te levar lá para o outro lado, é um novo tempo, é uma nova fase, mas aí você fica preso no passado, porque eu liderei a série, não deu certo, não rompeu. Ora, se você liderou e não deu certo, é porque você liderou errado, você não fez do jeito certo, ou você entregou antes da hora, ou você parou no meio do caminho, mas o que tem diante de você é muito maior e melhor do que ficou lá para trás. E não sou eu que digo isso, é a própria palavra de Deus. Lá em Filipenses, o apóstolo Paulo, ele fala em Filipenses capítulo 3, versículo 13, irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecer-me das coisas que para trás fico, eu prossigo para aquilo que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Qual que é o meu alvo, igreja? Qual que é o seu alvo? Fala, o meu alvo é Cristo. Fala, o meu alvo é ser vencedor, tal qual Ele é. Esse é o caminho que você tem que correr e ir atrás dele. Quem está me entendendo, diga amém. Mas você fica preso no passado. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, é a palavra para todo crente nascido de novo e cheio do Espírito Santo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia fala o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, ei, tem alguém aqui que está em Jesus? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, já passou, ficou para trás, e tudo se fez novo. Você sabe, tudo está sendo feito novo a cada dia. As misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada dia. Certamente que a bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. E não a derrota, e não a doença, e não o problema, e não a situação ruim que aconteceu no passado. Quem está me entendendo, fala amém. Você quer ser vencedor? Tem atitude de vencedor. Sepulta o passado, olha para frente, prossegue para o alvo em nome de Jesus. Quarta atitude característica de um crente vencedor, que nós aprendemos com o vencedor na Bíblia, dentro desse texto de Josué. Um vencedor sempre vai se manter de pé. Diga, um vencedor sempre se mantém de pé. Essa é a postura de alguém que é vencedor.
Sabe, você deve falar como um vencedor, você deve andar como um vencedor, você deve pensar como um vencedor, você deve agir como um vencedor. Declare sempre quem você é. Olha aqui para mim, segundo a palavra de Deus diz que você é. Eu criei, por isso eu falei. Salmo 1, medita na palavra dia e noite. Josué, o Senhor falou para ele: medita na minha palavra dia e noite, dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, porque se você fizer assim, tudo que você fizer vai ser bem sucedido. O vencedor sempre se mantém de pé, ele não anda, ele não tem posturas de alguém fracassado, derrotado, ele não fica, olha aqui para mim, dando uma de vítima, dando uma de coitadinho. Eu fico assustado com pessoas que o tempo todo, sabe, você pergunta para ela, como é que você está? Ela fala, estou na luta, pastor. O tempo todo ela está na luta, o tempo todo ela está na tribulação, o tempo todo ela está desanimada, abatida. Tem alguma coisa errada aí, não é com Deus e nem com a Bíblia, é com a pessoa. Sabe, um vencedor sempre se mantém de pé. Olha aqui para mim, saiba quem você é em Deus. Você sabe por que um vencedor sempre se mantém de pé? Porque ele conhece quem é o papai dele. E o meu papai, ele falou o seguinte: o cair é meu, mas o levantar é dele. Porque o cair é nosso, nós fraquejamos e nós caímos, mas tem alguém que é mais forte que nós, que vai nos levantar. O vencedor, ele se mantém de pé, sabe por quê? Porque ele conhece o papai que ele serve, e o papai dele também falou que ele vai cair 7 vezes, e ele vai levantar ele 7 vezes se for preciso. É assim que funciona. Não é viver uma vida de derrotado, irmãos, porque o problema é que ele quer viver o tempo todo, se posicionar como um derrotado, não vai para frente, não vai romper, mas se ele posicionar como um vencedor, nascido de novo, como alguém que vive pela palavra e declara quem ele é segundo a palavra, e fala segundo o que a Bíblia diz que ele é, o tempo todo eu vou dizer para você, você nunca vai achar ele de cabeça baixa. Às vezes você pode me ver, talvez, ansioso, o que não pode acontecer, porque a ansiedade é pecado, nervoso, mas você nunca vai me ver abatido, desanimado, ainda que eu esteja. Por quê? Pastor, isso aí é máscara. Não é máscara não, irmãos, isso é fé. Isso é ser tal qual ele é. Porque o vencedor, ele não anda pelas circunstâncias. O vencedor, ele não anda pelo que ele está vendo ou vivendo. O vencedor, você vai aprender no curso de maturidade no Espírito Cursão, ele anda por fé. Ele anda no Espírito. E quem anda no Espírito é guiado pelo Espírito. Quem anda no Espírito é guiado pela palavra de Deus, diga amém. Sabe, um vencedor, ele sabe quem ele é. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem me chamou. Eu sei quem me escolheu. Eu não escolhi o Senhor não, foi Ele que me escolheu. Eu não amei Ele não, Ele me amou primeiro. João capítulo 15, versículo 16. Diz o seguinte. Está calado, mas eu vou pregar. João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu é que vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Se você entender, olha aqui para mim, que Ele te escolheu, Ele te designou, Ele te deu uma missão, Ele deu tudo que você precisa para cumprir essa missão, Ele te chamou e falou para você, vai, dá fruto, e o seu fruto, se ele permanecer, o finalzinho do versículo 16 diz o seguinte, tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vai te conceder. Esse é o vencedor, ele sabe quem escolheu ele, ele sabe qual é a missão dele, qual é o chamado dele. Irmãos, o chamado universal de todo mundo que está me ouvindo aqui nessa noite, nesse lugar, está me ouvindo pela internet, o chamado de todo crente nascido de novo, né, universal,
ide e fazei discípulos de todas as nações. Em outras palavras, é gerar filho para Deus, é ensinar o caminho do vencedor, é consolidar, é acompanhar. Um vencedor, ele sempre faz essas coisas. Quem está me entendendo, fala amém. Quinto, um vencedor se posiciona espiritualmente. Um vencedor sempre se posiciona de maneira espiritual. Quando você nasceu de novo e teve um encontro com Deus, e você realmente percebeu que você, teve uma experiência com Deus, e que agora você foi escolhido por Ele para viver uma nova vida, você deu um passo de fé, você posicionou de maneira espiritual e não natural. Como? Passando pelas águas do batismo. O Senhor falou para Josué: pega esse povo e atravessa o Jordão. O Jordão fala de mudança de vida. O Jordão fala de passar pelas águas. O Jordão aponta para o batismo. Olha, quem quer andar com Deus não pode ficar oscilando entre dois pensamentos. Quem quer andar com Deus, ele não pode ficar no meio do caminho. Quem quer andar com Deus não pode ficar em cima do muro. Porque que comunhão pode haver da luz com as trevas? Que comunhão pode haver entre o crente e o incrédulo? Quem está me entendendo, fala amém. Não tem jeito. Não tem jeito de querer a igreja fazer e viver o que o mundo faz e trazer o mundo para dentro dela. Não dá, não funciona. Nunca funcionou na Bíblia e não vai funcionar hoje. Não tem jeito do santo misturar com o profano. Quem está me entendendo, fala amém. Aí você está aqui, adora o Senhor, louva o Senhor, exalta o Senhor, e daquela porta para fora você vai fazer coisa que o mundo faz. Perguntar a respeito de música, muitas vezes pergunta a respeito de música. Você sabe quando uma música é suja. Você sabe quando a conversa na rodinha de amigos, ou mesmo dentro da sua casa, da sua família, no meio de seus amigos, é suja, é profano. Sabe o que eu faço? Eu saio fora. Eu faço igual José, eu corro do pecado. É assim que você tem que fazer. Tem que se posicionar de maneira espiritual. Por quê? Porque você não anda por vista, você anda por fé. Deus te chamou para coisas novas. Quem está entendendo aqui? Fala amém. Esses são os vencedores. Equipe de louvor, por favor. Sexta atitude, ou como eu posso chamar, sexta característica que nós podemos aprender com um vencedor, que foi Josué nesse texto, e que serve para nós, para nos posicionarmos como vencedores. Olha aqui para mim. Um vencedor sempre crê nas promessas de Deus. Quem tem promessa de Deus para a sua vida aqui? Sabe, se você tem promessa, aquele que fez a promessa é fiel e justo para cumprir. Josué, ele se apegou completamente à palavra de Deus, às promessas de Deus, e o que Deus falou para ele. Eu quero perguntar para você nessa noite: será que nessa noite, nesse lugar, tem pessoas que nunca receberam a palavra de vitória de Deus para a sua vida? Eu garanto que não. Todos, sem exceção, que estão me ouvindo nesse lugar, já receberam uma palavra de vitória na sua vida. Se você não recebeu, eu já te dei 6 até agora. Se até aqui você não tinha recebido, eu já te dei um monte. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, pensamos e esperamos. A Bíblia diz que Deus tem prazer em satisfazer o desejo do meio do seu coração. Quem tem promessa de Deus para a sua vida aqui? Talvez se você não tiver, eu quero te apresentar um livro que chama Bíblia Sagrada. Só aqui tem mais de 3.000 para você. Existem milhares de promessas na Bíblia que estão disponíveis para mim e para você. Um vencedor sempre crê nas promessas de Deus. Sempre crê nas promessas de Deus. Eu vou te falar algo nessa noite, olha aqui para mim. Você é aquilo que você acredita e você é aquilo que você fala. Você vai ser aquilo que você acredita que vai ser, e você vai ser aquilo que você fala que você é. Então, se você só fala palavras de derrota, se você só fala palavras de para baixo, meu casamento não dá certo, ninguém gosta de mim, no meu trabalho ninguém me reconhece, na igreja ninguém olha para mim, e mimimi, mamamá, e momomó, e só jogando para baixo, e palavra negativa,
Você é fruto daquilo que você fala, e você é fruto daquilo que você acredita. É por isso que eu não acredito em mim, mas eu acredito naquele que está em mim. É por isso que eu tomo posse da palavra que diz que eu já não posso viver para mim mesmo, porque já não sou eu quem vivo, mas é Ele que vive em mim. Quando você vive por meio dEle, por intermédio dEle, tudo vai cooperar para o seu bem. Provérbios, capítulo 18, versículo 21, a Bíblia diz o seguinte, olha o quanto é sério. Fala a pessoa que está do seu lado assim: você é aquilo que você acredita, e você é aquilo que você fala. Pastor, não pode falar assim para as pessoas. Não, então fala assim, ó, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Mas o contrário também é verdade. O que mal a utiliza, também vai comer do fruto. Porque Gálatas 6,6, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Quem está me entendendo, fala amém. Agora, se você acredita no que a palavra de Deus fala sobre você, é assim que você vai viver. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ei, nós somos vencedores, não é porque nós fazemos algo, não é pelo que nós somos, nem pelo que nós fazemos, nós somos vencedores por meio daquele que nos amou. Aquele que é vencedor nos amou primeiro, e porque Ele nos amou, Ele nos colocou na mesma posição que Ele, tal qual Ele é, nós somos, e em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Tem que cantar a música da irmã Canciane mesmo, tem que falar e declarar, confessar, em vez de ficar para baixo, né, cabisbaixo, abre a boca e canta. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido para perder, com Cristo é vencer ou vencer. Aleluia. Você tem que cantar a palavra. O que ela está fazendo é cantando a palavra de Deus. Você é aquilo que você acredita, e você é aquilo que você fala. E por fim, fica de pé no nome de Jesus. Um vencedor visualiza a promessa de Deus na vida dele antes dela se cumprir. Quem tem promessa de Deus para a sua vida aqui? Então se veja desfrutando dela. Se veja desfrutando dela. Sabe? Se veja de acordo com aquilo que a promessa de Deus entregou, que Deus prometeu para você. É uma casa nova, já vê você morando nela, dormindo nela. É um carro novo, já vê você chegando na igreja, no culto, indo para a cela com ele. É uma empresa bem sucedida, já veja ela como a maior da cidade. É uma célula poderosa, já veja ela como a que mais multiplica. É assim que tem que ser. Josué sabia com quem ele andou por toda uma vida, e ele tomou posse das promessas de Deus para a vida dele. Tem um ditado no mundo que diz: diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. Você sabe, no fundo tem uma realidade nisso aí, porque um vencedor vai andar com vencedor. Olha aqui para mim. Maria sempre vai ir atrás de Isabel, porque o espírito vai atrair o espírito. Mas Jacó sempre vai andar atrás de Labão, porque malandro atrai malandro. Se você tem promessa de Deus para a sua vida, ande de acordo com elas, e ande com pessoas que te ajudarão e te motivarão a chegar a ela, em nome de Jesus. Porque um vencedor, ele sempre enxerga antes de acontecer. Esse é o segredo, Alberto Teixeira. É enxergar antes de acontecer.
O nome disso é o que faz um crente viver, chama-se fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção daquilo que você não está vendo ainda. Você precisa fazer uma fotografia daquilo que você quer alcançar. Eu quero encerrar fazendo essa ilustração e nós vamos orar no nome de Jesus. Você já viu como que funciona o mercado imobiliário? Já viu um corretor que vai mostrar para você um condomínio fechado, um apartamento, uma casa que ele vai construir? E aí ele leva para você um croquis, talvez te apresenta lá uma maquete, mostra fotos, mostra detalhes de como aquela casa vai estar, leva você num lote, terreno baldio, só na terra, e fala para você, é aqui que vai ter isso aqui. E aí você vai dar um passo de fé e compra, e não está pronto ainda. Mas você comprou por quê? Porque você viu como que vai ficar. A nossa vida tem que ser desse jeito. Faz uma fotografia, Igreja Videira de Sete Lagoas. Sabe, líder, faz uma fotografia, veja a multiplicação da sua célula o mais rápido possível. Veja a realização do seu sonho. Se veja, sabe, você está sentado nessa cadeira, vê aí a sua família sentada com você. Vê o seu negócio bem sucedido. Quem está me entendendo, fala amém. Oh, Jesus amado. Se você quer alcançar algo da parte de Deus, começa a visualizar, começa a enxergar. Feche os seus olhos, erga a sua mão mais alto que você puder, põe a outra no coração e repete assim comigo, diga eu sou o que eu creio, diga eu sou o que eu falo, diga eu sou o que eu vejo, diga eu sou o que eu faço, diga eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, diga eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, diga eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Pai, eu quero orar nessa noite em nome de Jesus por esse povo. Eu quero orar, Espírito Santo de Deus, por essa igreja, por essa palavra, por cada homem, por cada mulher nessa noite, nesse lugar. Espírito Santo de Deus, reba subiandarandacovaramanai, uriada subiandarabacovarabaxê. Senhor, manda fogo, Senhor, incendeia, Senhor, levanta, edifica, Senhor, a igreja de vencedores nessa cidade. Senhor, esse povo que aqui se encontra nessa noite, nesse lugar e ouve essa palavra, Pai, eles são vencedores, Pai, porque por meio do Senhor, nós somos mais que vencedores. Por isso eu oro nessa noite, eu abençoo essa igreja, eu abençoo esse povo, e eu declaro, Senhor, eu criei, por isso eu falei, essa igreja é uma igreja de vencedores, essa igreja é uma igreja que ama o Senhor, essa igreja é uma igreja que cumpre o propósito e faz a tua vontade. Por isso, Espírito de Deus, Senhor, incendeia, queima o coração, e a partir de hoje, ao saírem daquela porta para fora, isso seja realidade na vida deles. Eu oro e eu te peço em nome do Senhor Jesus. Se você crê comigo, diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia. Se é para Jesus, pode aplaudir. Se é para Ele, pode ser mais forte. Se você é o vencedor, aplauda e glorifique a Ele por alguns instantes nessa noite, nesse lugar. Oh, aleluia! E Tu és meu, oh, Tu és meu, oh, guia-me, 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 guia-me para que em tudo, cante isso para Ele, fale isso. Sobre as águas eu caminho. Fale isso para Ele nessa Por noite. onde quer que chames, Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme.
uma vez para encerrar mais forte. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te dê uma semana de graça e de vitória, e você se posicione como um tal que você é, mais que vencedor em Cristo Jesus, lá na sua célula, na igreja e aonde você estiver. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus. Vá em paz.